luta por liberdade, tá além de igualdade, é o preceito entre os irmãos, união, lealdade. Quando o chicote estralou, quem chorou, quem chorou? Quando o escravo chegou, quem chorou, quem sorriu? De volta com o Tô Sabendo hoje, aula interdisciplinar para a UNEB. Língua portuguesa e biologia, estamos conversando aqui com as professoras Renata de Paula e Thaís Bárbara. Mas eu quero que você ligue o seu olho, porque vem aí um Recebendo Jorge de prima. Recebendo Jorge. Estamos aqui ao lado do compositor, do artista, do xamã, entendeu? Do comunicador, do indígena, sobretudo, o Aicai. Há quanto tempo vocês estão aqui? Olha, eu mesmo estou há 30 anos já na civilização na Bahia, nesse elo com Lauro de Freitas, né? Mas a expansão também. Sim. Uns 30 anos. Agora, na reserva, nós estamos fechando o círculo agora em 20 anos, 22 anos. Daí por diante a gente viemos com a aprimoração da educação. Por exemplo, com a própria linguagem que eu estou falando, já faz parte desse exercício, porque falar essa língua é colocar pensamento em situações de exigência. Falar na minha língua é algo que, enquanto tem uma árvore, como você estava falando, se tem uma árvore ali, se tem um pássaro ali, para nós é o contrário. Tudo isso faz parte do nosso cenário, está conversando com a gente. Com certeza. Então isso é uma coisa que a gente não tem como perder. Pois é, gente, que Recebendo Jorge, hein? Ei, rapaz! Olha, e este é um assunto, um tema que também pode estar aí tranquilamente, né, na sua prova. E aqui a gente volta a nossa conversa com essas duas grandes mestras, Thaís e Renata. Me contaram também que vocês fazem uma aula espetacular, né? Uma comentando o enunciado da prova da outra, né? Esclarecendo sobre a interpretação do enunciado em biologia. Como é que é isso? Eu vou sair de baixo e vocês conversam. Bom, primeiramente, eu costumo trabalhar com a professora Thaís dentro do conceito de compreensão e interpretação textual. Porque é importante o aluno saber que ele vai para uma prova, né, de vestibular, seja da UNEB ou qualquer outro vestibular, ele vai ter que aprender a diferenciar, né, esses conceitos de compreensão e interpretação textual. São técnicas, né, que a gente aplica em sala de aula para que o aluno otimize o tempo dele, ele consiga resolver as questões de forma mais rápida, né, e consiga ter um alcance muito maior em relação à pontuação desse aluno nas provas. Aliás, minha querida, perdoe, dizem, né, os professores das chamadas matérias mais duras, né, física, química, né, biologia também, por aí vai, que o aluno perde muito mais questões
por não entender o enunciado, por não compreender o enunciado, e menos por falta de conteúdo. Exatamente. É isso mesmo? Com certeza, professor. Apesar de ser uma prova conteudista, né, a UNEB é muito mais conteudista do que o Enem, por exemplo, ela envolve questões de compreensão textual, né? Então, o aluno ele precisa primeiramente ler o enunciado, ok? É sempre uma dica que eu dou em sala de aula, ler o enunciado, ele precisa observar o comando verbal. O que a questão pede? Observa o comando verbal e aí ele verifica se há uma necessidade, de fato, de ler todo o texto. Como a UNEB trabalha com questões de compreensão, isso seria, no caso, nas questões de interpretação. Sim. Tá? Mas como a UNEB costuma trabalhar com questões de compreensão, questões que trazem muito no enunciado, né? Segundo o autor, segundo o texto, no texto. Então, esse aluno ele tem a necessidade de fazer a leitura desse texto. Então, são coisas que a gente trabalha muito em sala de aula, entender a diferença entre interpretação, porque está além do texto, né? O aluno ele precisa interpretar, ele precisa depreender, inferir, ele precisa ir além do texto, trabalhar um pouquinho da parte do contexto, conhecer as características do autor ali presente dentro das questões de interpretação. Quando a gente fala de questões de compreensão textual, o aluno precisa entender que ele vai ter que ler o texto e que a resposta estará explícita no texto. Ok. E há algum assunto, professora, dentro do elenco, não é, de temas da biologia que levem, não é, mais, digamos assim, dificuldade ao aluno de compreensão? Sim, a própria divisão celular, as fases dessa divisão celular, tem algumas nomenclaturas que é bom atentar. Estudar todas essas fases para que possa sair bem nessa prova, já que é costumeiro dessa prova cair nomenclaturas como as organelas, a própria divisão celular, os processos de eutrofização em ecologia. Então é bom saber. E os conhecimentos clássicos da biologia, como Mendel, Darwin, nessa prova tem que ter ciência disso. Recentemente caiu uma questão das ervilhas de Mendel. De Mendel, Então é algo muito clássico da biologia, é uma prova tradicional. Então voltem esses conteúdos do ensino médio para quem já estudou há algum tempo, isso é muito importante na hora de responder essa avaliação. Pois é, gente, papo bom, papo gostoso. E o segundo bloco, foi embora, que você também não percebeu. Mas eu quero que você anote aí. Tô sabendo mais com Jorge Portugal. Terminando aqui o programa, corra para o nosso canal no YouTube. E qualquer dúvida ou sugestão, @português com Portugal. Joia? Só vou ali, mas volto já. Mas ainda na veia da consciência negra. Ninguém viu. Então não vem agora querer amenizar toda a história. Todo sangue escorrido estará sempre na memória. Fomos tratados como escória.